Audiolivro Patriarcas e Profetas na linguagem de hoje. Capítulo 13. A prova da fé. Abraão acreditou na promessa de que teria um filho, mas não esperou que Deus cumprisse a sua palavra de acordo com o seu tempo e a sua maneira. Deus permitiu que a promessa demorasse a se cumprir para provar a fé de Abraão. Porém, ele não conseguiu suportar a prova. Já idosa, Sara sugeriu um plano para que a promessa divina se cumprisse, que Abraão se casasse com uma de suas servas. A poligamia não era mais considerada como pecado, mas não deixava de ser uma transgressão da lei de Deus, com consequências fatais para a santidade e a paz da família. O casamento de Abraão com Agar resultou em mal, não somente para sua casa, mas para as gerações futuras. Orgulhosa por ser a nova esposa de Abraão e pela possibilidade de se tornar a mãe de uma grande nação que viria de sua descendência, Agar ficou cheia de si. Os ciúmes entre Sara e Agar perturbavam a paz do lar que tinha sido tão feliz. Sendo obrigado a escutar as reclamações das duas mulheres, Abraão tentou restabelecer a harmonia, mas não conseguiu. Embora Sara tivesse insistido para que ele se casasse com Agar, agora ela o acusava de ser o errado. Ela queria mandar a rival embora. Abraão se recusou a permitir isso, porque Agar seria a mãe de seu filho, que ele tão ansiosamente esperava, o filho da promessa. Mesmo assim, ele ainda deixou Agar sob o domínio de Sara, pois esta era sua senhora. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. Gênesis 16, versículo 16. Agar foi para o deserto. Enquanto descansava ao lado de uma fonte, sozinha e sem amigos, apareceu um anjo do Senhor, chamando-a de Agar, serva de Sarai. Gênesis 16, versículo 8. Ele lhe disse: volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Gênesis 16, versículo 9. Com a repreensão, porém, ele acrescentou palavras de conforto: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Gênesis 16, versículo 10. Então, ela foi instruída a dar a seu filho o nome de Ismael. Deus ouvirá. Quando Abraão estava com quase 100 anos de idade, a promessa de um filho foi renovada. Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança. Gênesis 17, versículo 19. E no caso de Ismael, disse ele: levarei em conta o seu pedido, também o abençoarei, e dele farei um grande povo. Gênesis 17, versículo 20. A poligamia traz sofrimento. O nascimento de Isaque encheu as tendas de Abraão e Sara de alegria, mas para Agar, esse acontecimento destruiu seus maiores sonhos. Todos pensavam em Ismael como o herdeiro das riquezas de Abraão e das bênçãos prometidas aos seus descendentes. De repente, ele foi colocado de lado. Mãe e filho odiaram o filho de Sara. A alegria de todos aumentou sua inveja, até que Ismael passou a zombar abertamente do herdeiro da promessa de Deus. Sara viu no espírito de revolta de Ismael uma contínua fonte de desentendimento e insistiu com Abraão que mandasse Agar e Ismael embora do acampamento. Abraão ficou muito angustiado. Como poderia mandar embora Ismael, seu filho, a quem ele tanto amava? Confuso, suplicou a direção divina. Por meio de um anjo, o Senhor o orientou a concordar com o desejo de Sara. Dessa forma, ele poderia restabelecer a harmonia e a felicidade à sua família.
O anjo prometeu que Deus não abandonaria Ismael e que ele se tornaria pai de uma grande nação. Abraão obedeceu, mas não sem profundo sofrimento. O coração do pai estava muito angustiado quando se despediu de Agar e de seu filho. A santidade do matrimônio deveria ser preservada por todo o tempo. Os direitos e a felicidade desse relacionamento precisam ser protegidos com muito cuidado, mesmo que à custa de grande sacrifício. Sara foi a única verdadeira esposa de Abraão. Nenhuma outra pessoa estava autorizada a partilhar de seus direitos. Ela não queria que Abraão dividisse seus sentimentos com outra, e o Senhor não a reprovou por exigir que sua rival fosse banida de casa. Exemplo para todas as gerações. Abraão deveria ser um exemplo de fé para as gerações futuras. Ainda assim, sua fé não foi perfeita. Ele mostrou falta de confiança em Deus quando se casou com Agar. Então, para que alcançasse o nível mais alto de fé, Deus o submeteu a outra prova, a mais difícil que qualquer ser humano jamais foi chamado a suportar. Em uma visão à noite, Deus ordenou que ele sacrificasse seu filho sobre o monte que Deus iria lhe mostrar. Já com 120 anos de idade, Abraão não tinha mais a força da juventude. No auge da idade adulta, é possível enfrentar com coragem as dificuldades e aflições que fariam o coração desanimar nos anos da velhice. Apesar disso, Deus havia reservado a prova mais difícil para o momento em que Abraão já estava idoso e desejando o descanso. Abraão era muito rico e considerado um príncipe poderoso pelos governantes de toda aquela região. O céu parecia ter rodeado de bênçãos sua vida de sacrifício e paciente perseverança. A ordem para oferecer Isaque. Em fiel obediência, Abraão tinha deixado seu país natal e andado como estrangeiro na terra que deveria receber como herança. Havia aguardado por muito tempo o nascimento do herdeiro prometido. Seguindo a orientação de Deus, Abraão havia pedido a Ismael e Agar que fossem embora. Agora, quando parecia que suas esperanças estavam para se realizar, ele recebia uma prova maior que todas as outras. A ordem deve ter esmagado de angústia o coração daquele pai. Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama. Sacrifique-o ali como holocausto. Gênesis 22, versículo 2. Isaque era a luz de seu lar, a alegria de sua velhice, o herdeiro da bênção prometida. Entretanto, Deus lhe ordenou que ele mesmo derramasse o sangue daquele filho. Para Abraão, isso parecia algo impossível. Satanás estava a postos para sugerir que ele estava enganado, pois a lei divina ordena: não matarás. Êxodo 20, versículo 13. Deus não exigiria o que tinha proibido. Ao sair da sua tenda, Abraão relembrou a promessa de que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas. Como Isaque poderia ser morto se essa promessa deveria ser cumprida por meio dele? Abraão se prostrou e orou como nunca antes para obter alguma confirmação da ordem, para saber se ele realmente tinha que cumprir esse terrível dever. Lembrou-se dos anjos que tinham sido enviados para revelar o propósito de Deus de destruir Sodoma e lhe trazido a promessa desse mesmo filho Isaque. Foi até o lugar onde já havia se encontrado antes com os mensageiros celestiais, na esperança de receber outra orientação, mas ninguém apareceu. A ordem de Deus estava clara em seus ouvidos: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama. Ele deveria obedecer a essa ordem. Estava amanhecendo e ele tinha que começar a viagem. Ao retornar à tenda,
foi até onde Isaque dormia o sono calmo e profundo da juventude e inocência. Por um momento, o pai olhou para o rosto de seu querido filho e então voltou tremendo em desespero. Foi até onde estava Sara, que também dormia. Deveria despertá-la? Como desejava aliviar o coração e partilhar com ela essa terrível responsabilidade. Abraão se conteve. Isaque era a sua alegria e o seu orgulho. O amor de mãe poderia se recusar a fazer esse sacrifício. 3 dias muito tristes. Abraão acordou o filho e lhe contou da ordem para irem oferecer sacrifício em uma montanha distante. Isaque tinha ido adorar várias vezes com seu pai. Por isso, ele não ficou surpreso com a notícia. A lenha estava preparada e colocada sobre o jumento. Então, partiram com 2 servos. Pai e filho viajavam em silêncio. Abraão refletia em seu terrível segredo. Seus pensamentos estavam naquela mãe amável, orgulhosa do filho e no dia em que teria que voltar para casa sozinho. Ele bem sabia que a notícia da morte do filho seria como uma faca cortando seu coração. Aquele dia, o mais longo na vida de Abraão, arrastava-se e ia chegando ao fim. Ele passou a noite em oração, esperando ainda que algum mensageiro celestial viesse lhe dizer que o jovem poderia voltar intacto para sua mãe. Porém, nada nem ninguém veio aliviar seu coração angustiado. Outro longo dia, outra noite de humilhação e oração. A ordem para matar seu filho continuava soando aos seus ouvidos. Satanás estava próximo para lançar dúvida e descrença, mas Abraão resistiu às suas insinuações. Quando estavam prontos para iniciar a jornada do 3º dia, Abraão viu o sinal prometido, uma nuvem de glória pairando sobre o monte Moriá. Estava certo de que a voz que falara com ele tinha vindo do céu. Mesmo naquele momento, não murmurou contra Deus. Havia recebido esse filho de forma inesperada. Aquele que havia lhe concedido esse precioso presente tinha o direito de pedir de volta o que era seu. Então, a fé lhe renovou a promessa, por meio de Isaque, que sua descendência há de ser considerada. Gênesis 21, versículo 12. Uma descendência numerosa como os grãos de areia na praia. Isaque era o filho de um milagre, e não poderia o poder que lhe deu a vida ressuscitá-lo? Abraão se apegou à palavra divina, levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. Hebreus 11, versículo 19. Ninguém, a não ser Deus, era capaz de compreender o enorme sacrifício do pai em entregar seu filho à morte. Abraão não quis que ninguém, a não ser Deus, testemunhasse a cena da separação. Pediu que seus servos ficassem mais atrás, dizendo: eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Gênesis 22, versículo 5. A lenha foi colocada sobre Isaque. O pai pegou a faca e as brasas. Juntos começaram a subir em direção ao topo da montanha. O jovem finalmente disse: meu pai, as brasas e a lenha estão aqui. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Gênesis 22, versículo 7. Que prova foi essa? Como aquelas carinhosas palavras, meu pai, feriram o coração de Abraão. Ele ainda não poderia lhe dizer. Então respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Gênesis 22, versículo 8. No lugar indicado, construíram o altar e colocaram a lenha sobre ele. Depois, com voz trêmula, Abraão revelou a Isaque a mensagem divina. Educado para obedecer. Com terror e espanto, Isaque ficou sabendo da sua sorte, mas não ofereceu nenhuma resistência. Poderia ter fugido se quisesse. O idoso pai, exausto com as lutas daqueles 3 dias terríveis,
não poderia ter se oposto à vontade do jovem forte. Isaque, porém, tinha sido educado, desde criança, a obedecer prontamente e, ao saber do propósito de Deus, ele se entregou sem resistir. Partilhava da mesma fé de Abraão e sentiu-se honrado em dar sua vida em oferta a Deus. As últimas palavras de amor de um para com o outro foram ditas, as últimas lágrimas derramadas, o último abraço foi dado. O pai levantou a faca. No mesmo instante, o anjo de Deus o chamou do céu. Abraão! Abraão! Ele rapidamente respondeu: Eis-me aqui! Então ele ouviu novamente a voz: Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Gênesis 22, versículos 11 e 12. Abraão viu um carneiro preso pelos chifres e logo a seguir o ofereceu em lugar de seu filho. Gênesis 22, versículo 13. Com grande alegria e gratidão, Abraão deu um novo nome àquele lugar sagrado, Jeová Jiré, que significa o Senhor proverá. Gênesis 22, versículo 14. Promessa renovada. No Monte Moriá, por meio de um juramento solene, Deus confirmou novamente a bênção a Abraão e seus descendentes. Juro por mim mesmo, declara o Senhor, e por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Gênesis 22, versículos 16 a 18. Desde então, o grande ato de fé praticado por Abraão permanece como uma coluna de luz, iluminando o caminho dos servos de Deus em todos os tempos. Durante esses 3 dias de viagem, Abraão teve tempo suficiente para raciocinar e duvidar de Deus. Ele poderia ter pensado que matar seu filho faria com que fosse considerado um assassino, um segundo Caim. Seus ensinos poderiam ser rejeitados e desprezados, destruindo assim seu poder para fazer o bem a seus semelhantes. Poderia ter se justificado, dizendo que a idade o dispensava de obedecer, mas ele não se apegou às desculpas. Abraão era humano. Suas paixões e afeições eram semelhantes às nossas. Porém, ele não parou para ficar pensando na dor que sentia em seu coração. Sabia que Deus é justo e reto em tudo aquilo que nos pede para fazer. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Tiago 2, versículo 23. Paulo diz ainda: os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Gênesis 3, versículo 7. Abraão demonstrou sua fé por meio de suas obras. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Tiago 2, versículos 21 e 22. Muitos não conseguem entender a relação entre fé e obras. Dizem eles: apenas creia em Cristo e estará salvo. Isso não tem nada a ver com guardar a lei. Entretanto, a fé verdadeira é demonstrada por meio da obediência. O Senhor declara com respeito ao pai dos fiéis: Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Gênesis 26, versículo 5. Tiago assim nos diz: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Tiago 2, versículo 17. João, que tanto fala de amor, nos diz:
porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. 1 João 5, versículo 3. Deus anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Gálatas 3, versículo 8. A fé do patriarca foi firmada no Redentor, que um dia viria. Cristo disse: Abraão, pai de vocês, regozijou-se, porque veria o meu dia. Ele ouviu e alegrou-se. João 8, versículo 56. O cordeiro oferecido em lugar de Isaque representava o Filho de Deus, que seria sacrificado em nosso lugar. O pai, olhando para seu filho, disse ao pecador: Viva! Eu achei um resgate. A angústia que Abraão suportou durante os dias mais escuros daquela terrível prova foi permitida para que ele pudesse compreender uma parte da grandeza do sacrifício feito por Deus para a nossa redenção. Nenhuma outra prova poderia ter causado em Abraão tamanho sofrimento como o oferecimento do próprio filho. Deus deu seu filho para que sofresse uma morte de agonia e humilhação. Não foi permitido aos anjos que interferissem, como haviam feito no caso de Isaque. Não houve nenhuma voz que exclamasse: Basta! Para salvar a raça caída, o Rei da Glória entregou a sua vida. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Romanos 8, versículo 32. Lição para o universo. O sacrifício exigido de Abraão não foi somente para o bem de si mesmo, nem apenas para benefício das futuras gerações. Serviu também de instrução para os seres sem pecado, no céu e em outros mundos. A terra onde o plano da redenção está sendo executado é o livro de estudos do universo. Como Abraão havia mostrado falta de fé, Satanás o havia acusado diante dos anjos e de Deus. O Senhor desejou provar a lealdade de seu servo perante todo o céu, para demonstrar que nada menos que a perfeita obediência pode ser aceita, explicando assim de forma mais clara para eles o plano da salvação. A prova dada a Adão no Éden não envolvia sofrimento, mas a ordem que foi dada a Abraão exigia o mais angustiante sofrimento. Todo o céu contemplava com espanto e admiração a inabalável obediência de Abraão. Todo o céu admirava sua lealdade. Ficou provado que as acusações de Satanás eram falsas. A aliança feita entre Deus e Abraão provou que a obediência será recompensada. Quando a ordem foi dada a Abraão para oferecer seu filho, todos os seres celestiais observaram com intenso interesse cada passo no cumprimento dessa ordem. Luz foi lançada sobre o mistério da redenção, e até mesmo os anjos compreenderam mais claramente a maravilhosa providência feita por Deus para a nossa salvação. Ver 1 Pedro 1, versículo 12. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.